Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Bom dia, Divina Família. Já estamos prontos para mais um Terço da Fé. Neste dia 2 de abril de 2025, nós queremos iniciar novamente o nosso dia entregando ele ao Senhor, entregando os nossos projetos, as nossas expectativas. Nós queremos confiar em Cristo para que possamos ter um dia realmente voltado ao seu caminho, à sua palavra. Então, pegue seu terço, se puder, fique de joelhos junto conosco, vamos rezar juntos. Nós estamos reunidos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, queremos orar pelas nossas famílias. Vamos mentalizar o nosso lar, para que ele seja coberto pelo amor de Cristo, para que os relacionamentos entre pais e filhos, marido e mulher, sejam relacionamentos de construção, de amor, de perdão. Vamos mentalizar o nosso lar e consagrá-lo a Cristo. Eu sou o pão da vida, este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. No dia de hoje, buscamos o livramento de Deus contra todo o mal que possa nos aparecer. Que Deus proteja principalmente aquelas pessoas que se deslocam de seus lares para seus trabalhos, do trabalho para sua casa. Que essas pessoas estejam em seu deslocamento no trânsito sob a proteção divina, para que nenhum mal lhe ocorra. Mentalizemos então todas essas pessoas que neste momento se deslocam
fruto do seu trabalho ou retornando para casa. Rezemos ao Senhor. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com um espírito disposto a obedecer. Rezemos nessa dezena pelos nossos projetos, pelos nossos estudos, consagremos eles ao Senhor, para que ao final de nossas jornadas, dos nossos propósitos pessoais, nós possamos apontar Cristo como o verdadeiro solucionador dos nossos problemas, como aquele que nos concedeu o sucesso, pelo responsável por todas as boas novas da nossa vida, para que nós possamos ser testemunha do seu poder e apresentar a sua bondade para o próximo, para aqueles que nos cercam, para aqueles que nos assistem. Queremos que esses projetos sejam bem-sucedidos, os nossos trabalhos, os nossos estudos. Então estamos aqui consagrando eles ao Senhor, porque queremos ser sua testemunha, queremos enxergar e ter Cristo em nossas vidas. Rezemos. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com um espírito disposto a obedecer. Senhor, buscamos nessa dezena a tua graça a todos aqueles que hoje estão doentes, que hoje necessitam da cura. Queremos rezar, mentalizar para aquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais ou em suas casas, mas que necessitam de apoio, de ajuda. Queremos rezar por essas pessoas e por aqueles que servem de instrumento do Senhor para levar um pouco de alívio ao sofrimento dessas pessoas. Senhor, que Cristo possa estar presente no coração de todas elas, para que elas possam vencer essa dificuldade. Rezemos. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé.
Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Nessa passagem queremos entregar a Deus o nosso mais sincero pedido, a nossa mais sincera intenção. Queremos consagrar a Cristo aquilo que está mais profundo em nosso coração. Nós somos falhos, pecadores, humanos, e reconhecemos isso. Então buscamos em Cristo a solução para os nossos problemas, que Ele nos ajude a enxergar a Tua graça, para que possamos alcançar aquilo que almejamos, para que possamos alcançar a nossa paz espiritual. Entregamos a Cristo agora aquela intenção que hoje nos aflige, aquele pedido de oração que hoje pode tirar a nossa paz. E Cristo, através das nossas orações, nos revelará a sua graça. Rezemos. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renove em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. São José, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Saudamos Nossa Senhora como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do seu ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.